Mas daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai que está nos céus. Mateus 24, 36, declaração do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais um tempinho juntos, aprendendo no livro de Deus. Haverá, no tempo do fim, na grande tribulação, no reinado da besta, haverá uma distinção de pessoas, de grupos no tratamento de Deus. Lembre-se, podemos ver alguns exemplos nas Escrituras de que, em tempo de certos julgamentos duros de Deus, ele não usou a mesma sanção, a mesma punição, o mesmo julgamento para ímpios e santos. Por exemplo, Sodoma. Aliás, comecemos pelo dilúvio. Era tempo de julgamento e houve uma diferença no tratamento dele entre os que não aceitaram, os que não creram, e Noé e sua família. Os conhecidos, os contemporâneos de Noé, não creram na pregação desse que mais tarde foi chamado pelo apóstolo Pedro de o pregador da justiça. Estes seus contemporâneos todos foram levados pelo dilúvio. Escaparam Noé, sua esposa e filhos. 8 pessoas apenas. No tratamento de Deus com Sodoma, aquela cidade que foi posta como exemplo de perversidade, de apostasia, de afastamento de Deus, antes que Deus derramasse sobre ela fogo e enxofre, dado o seu aviso antecipado. O povo não creu e Deus tirou Ló e sua família. Quando olhamos para a retirada de Israel do Egito, diante da incredulidade, dureza de Faraó, Deus mandou 10 pragas. E a última foi severa, pois matou ou foram mortos os primogênitos, o filho mais velho de toda a família, que lá do lado de fora, na porta, não tinha o sinal de sangue do cordeiro. De todas essas famílias foram mortos os primogênitos. E, além dessa, as demais pragas atingiram só os egípcios e o povo de Deus foi ileso. Não foram atingidos. Era tempo de julgamento. Nós estamos falando sobre a primeira taça
dos últimos flagelos da ira de Deus, e é dito que a primeira taça atingirá só os adoradores da besta. Então, há um engano naquela teoria de que Deus, antes que comece estes julgamentos, a grande tribulação, há um engano na teoria de que Deus vai retirar os santos. Não. As profecias mostram a presença dos santos da igreja aqui na terra. São muitos os textos que comprovam isso. Então, aqui na primeira taça se prova de que os santos, a igreja, os remidos, estarão aqui. Mas eles, como os companheiros de Daniel, não foram livrados da fornalha, mas foram livrados na fornalha. Era fogo por todos os lados naquele forno, mas nem a roupa daqueles jovens judeus, nem fumaça após eles serem retirados, não havia nem cheiro de fumaça. Veja, eles não foram impedidos de serem jogados na fornalha. Foram libertos, foram protegidos na fornalha. Acontecerá o mesmo na grande tribulação, no reinado da besta. Haverá acontecimentos, tragédias que não atingirão os santos. Agora, não pensemos que isso será de caráter geral. Não podemos dar lugar a certos fanatismos, radicalismos bobos. Por exemplo, você está lembrado? Ninguém esqueceu ainda, até porque ela não passou. Teve o seu momento mais grave da pandemia. Teve cristãos que ignorantemente diziam: não, eu não tomo vacina, não vou tomar esta vacina, porque essa praga não atingirá os santos. Eu sei de igrejas, de alguns pastores fanáticos, que tomaram essa posição, se opuseram ao Ministério da Saúde e não havia pregação, havia ensino para que ninguém se vacinasse. E essa igreja perdeu 7 membros vitimados pela Covid. Ah, que ignorância! Deus não tem esse compromisso de ficar punindo esse e aquele e deixar outros em riso, em júbilo, sem ser atingidos. Lembre, a Covid atingiu praticamente o mundo todo e morreram além do povo, que eu diria, do povo comum,
morreram pastores, morreram padres, morreram anciãos, morreram presbíteros. Deus não tem esse compromisso de ficar fazendo distinção entre santos e ímpios em tempo normal, em tempo de julgamento, nas Escrituras, conforme já mencionei. Há exceção, sim. Então, na grande tribulação, não podemos generalizar. Aqui, na praga, no derramar da primeira taça, sim, há uma distinção. Só os adoradores da besta, só eles serão atingidos. Diz o texto, Apocalipse 11:2, que ao derramar da primeira taça, aparecerão nos corpos dos adoradores da besta tumores malignos. Esta é a lição para hoje. Amanhã, no próximo vídeo, a gente vai continuar ainda e vendo como que os homens irão facilmente se iludirem e aceitarem as leis malucas do anticristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.